Fala pessoas, meu nome é Rogério Gonçalves Velasco, eu sou cirurgião dentista, tenho especialidade em harmonização orofacial e cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. E eu vou falar um assunto muito bacana com vocês hoje, que é relacionado a agregados plaquetários. Se você já ouviu falar de agregados plaquetários ou agregados leucoplaquetários, tem um cachorro aqui no bairro, ó. Tá vendo? Tá participando. Se você já ouviu falar de agregados plaquetários ou agregados leucoplaquetários, talvez você tenha ouvido falar de duas nomenclaturas, o plasma rico em plaqueta e a fibrina rica em plaqueta, ou melhor, o PRP e o PRF. E o mais importante, você sabe quais que são as diferenças entre eles? É exatamente isso que a gente vai explicar agora, para você entender qual é a vantagem de utilizar um e qual é a vantagem de utilizar o outro. Os dois funcionam para o processo regenerativo? Funcionam, os dois funcionam muito bem para isso. Só que eles têm características muito diferentes na forma como eles estimulam o tecido. E é isso que a gente vai falar agora. Para facilitar isso, eu peguei uma imagem que vai exemplificar muito mais fácil o passo a passo para a confecção dos agregados plaquetários. Quando a gente faz a coleta do sangue, você faz a coleta do sangue num vacutainer como esse que a gente vê na imagem aqui. Muito bem, ele funciona perfeitamente bem, tanto que nós fazemos o processamento usando no próprio vacutainer, ele vai para um processo de centrifugação, que vai, através de uma determinada força de centrifugação, ele vai separar os componentes do sangue através da sua densidade. Então, normalmente, nesta porção mais para baixo do vacutainer, vão estar as estruturas do sangue mais densas. Então, as hemácias, por exemplo, elas se acumulam muito mais nessa região. Depois vem a camada série branca, ou a buffer coat, como é chamada, essa camada que tem as células da série branca, que são células de defesa, essencialmente. Logo em seguida, nós temos uma camada que contém as plaquetas, uma camada que contém as proteínas do sangue, e o resto, que são os nutrientes, soro, enfim, tudo que está presente lá dentro daquele componente. Toda esta região aqui, de cima, nós chamamos de sobrenadante. E todos os agregados plaquetários saem deste sobrenadante. E daí você vai se perguntar, fala, poxa vida, se todo agregado plaquetário sai deste sobrenadante, como que existem diferenças entre eles? Eu gosto de usar uma analogia para explicar isso, que é sobre o pão. Pão é essencialmente o mesmo componente. Você usa água, você usa farinha, às vezes pode variar o tipo de farinha, mas essencialmente você vai usar uma farinha, você vai usar sal e você vai usar fermento, qualquer fermento, certo? Só que com os mesmos componentes, você consegue, hidratando um pouquinho mais, de repente fazer um ciabatta. Hidratando um pouco menos, você vai conseguir um pão italiano. Tá muito barulho aqui hoje. Você hidrata um pouco menos, é um pão italiano. Se você deixar mais tempo de fermentação, você consegue transformar aquilo talvez numa baguete, você vai ter um apuro no sabor, mas essencialmente é o mesmo componente. A forma como você lida com esses componentes é que diferenciam os agregados, exatamente a mesma lógica. Então, quando a gente fala que todos os agregados saem desses componentes, acontece então que existem diferenças no processo de fabricação, no processo de manipulação deles. E eu vou separar esta apresentação em duas formas. Existe uma maneira de separar na hora da centrifugação, existe uma diferenciação na hora da centrifugação e das ferramentas que nós usamos para a centrifugação, e existe uma outra questão, uma diferença técnica deles no que diz respeito ao estímulo na região que você vai implantar. Então a gente vai explicar isso aqui direitinho para que fique muito claro. Primeira coisa, vamos falar sobre a técnica de coleta. Varia a técnica de coleta do sangue? Não, eu acho que eu usei até o termo errado. Varia a forma de processamento. Você coleta o sangue sempre num vacutainer, sempre nesses tubinhos que todo mundo que doou sangue, todo mundo que vai fazer algum exame médico, algum exame de sangue, coleta, usa, vê que tem umas tampinhas coloridinhas, fala, poxa, para que serve isso? É aí que está a diferença essencial dessa separação. Por quê? Quando a gente fala do PRP, deixa eu pegar uma caneta numa outra cor aqui, ó, PRP, que é o plasma rico em plaqueta. Então eu estou pegando primeiro a primeira geração, eu não gosto muito dessa terminologia de gerações, mas seria a primeira versão do agregado plaquetário. O PRP, quando ele era coletado, ou quando ele é coletado, porque ele pode ser utilizado ainda hoje, ele é uma ferramenta muito boa ainda hoje, ele pode ser coletado em três tipos diferentes de vacutainer. Existe um vacutainer que tem a tampinha azul, então você tem esta tampinha aqui, ó, esta tampinha aqui,
ela pode ser azul, que ela tem um componente chamado citrato de sódio. Então ele tem citrato, vou colocar aqui, ó, citrato. Ele tem citrato. Citrato é um separador celular. Ele vai permitir que vai ajudar na separação celular. Ele vai permitir que a cascata de coagulação não aconteça, né? Ele vai bloquear a cascata de coagulação e vai impedir que ela aconteça. Perfeito. Outros medicamentos também podem fazer isso. Existe um outro que tem uma tampinha roxa, que na verdade a cor oficial é lavanda, que ele tem uma corzinha como esta daqui, que aqui o agente anticoagulante chama-se EDTA potássico. Perfeito. Também atua como um agente que evita a coagulação do sangue. Tanto o citrato quanto o EDTA, os dois, eles fazem a quelagem do cálcio. Ele pega o cálcio circulante e rouba o cálcio, se gruda nesse cálcio e não deixa ele funcionar. E o cálcio é um agente importantíssimo na conversão da trombina da protrombina em trombina, do estímulo para a formação da transformação do fibrinogênio em fibrina. Então, a cascata de coagulação simplesmente não acontece porque falta um componente, justamente porque ou o citrato ou o EDTA roubam esse agente do sangue e impede o processo de coagulação. Perfeito. Então, ele tira o cálcio. Nossa, tá muito bonita a minha letra, né? Eu tenho que aprender a fazer 2+. Pronto. Então, ele rouba o cálcio do sangue. Ele fala, olha, eu vou pegar esse cálcio aqui e você não tem mais essa disponibilidade. Ele é meu. Acabou. Existe um outro medicamento que pode ser usado para isso, que também é usado no Vacutainer, que tem uma tampinha na cor verde. Essa tampinha na cor verde já é um medicamento, não é um agente anticoagulante como esse, mas ele também tem uma ação coagulante, que é a heparina. A heparina ela não faz absolutamente nada no cálcio, mas ela atrapalha uma das proteínas que também faz a cadeia de coagulação. A cadeia de coagulação ela é super complexa, ela tem muitos estágios, muitas fases. Qualquer alteração em uma dessas fases atrapalha a cadeia de coagulação. A heparina, ela atrapalha uma das moléculas, ela pega uma das moléculas que faria a conversão para trombina, ela fala, oh, não existe mais, você não vai funcionar mais. E daí também não acontece o processo de coagulação. O PRP, na sua essência, ele precisa de um anticoagulante, qualquer um desses que estão aqui vão funcionar, para ser trabalhado, para ele ser processado. Então você coleta o sangue no frasquinho que tenha qualquer um desses componentes, vai fazer o processamento de sangue, ele não vai coagular em tempo nenhum, e você vai ter um tempo de trabalho muito grande, porque vai dar tempo de você pegar aquele sobrenadante e você consegue separar o sobrenadante da forma que você quer, da forma que você precisa. Perfeito. Essa é a primeira geração. A vantagem do PRP é, primeiro, o tempo de trabalho, como eu acabei de comentar, e tem um outro detalhe. Ele tem uma grande vantagem no que diz respeito a questão da reversão desse quadro. Então, se você usa, por exemplo, o citrato ou o EDTA potássico, você pode, deixa eu apagar isso aqui para ficar mais fácil, você pode colocar um agente que reverte esse medicamento e que ele devolve o cálcio naquela região, naquele material, e ele promove novamente a cascata de coagulação. Então, você faz aquilo coagular na hora que te interessa. Você vai colocar no tecido? Beleza, coloca então, por exemplo, gluconato de cálcio. Então, você vai acrescentar... Opa, peraí que a caneta está errada. Você vai acrescentar cálcio naquele componente e aquela cascata de coagulação volta a acontecer. Então, você processa, você trabalha, você separa o que você quer, manipula tudo o que você quer. Fala, agora eu quero que isso geleifique para ser utilizado com osso, para ser utilizado dentro da harmonização. Perfeito. Você vai colocar gluconato de cálcio, por exemplo, aquilo vai geleificar e você vai aplicar na região. Quando você usar heparina não tem esta opção, porque como ela tem uma ação molecular, nenhuma das moléculas que faz a protrombina virar trombina, ela simplesmente bloqueia a ação, então você não consegue reverter. Mas heparina se utiliza essencialmente dentro da harmonização, não faz muito sentido dentro das regenerações. O uso do citrato e do EDTA, ele é mais usado dentro dos processos regenerativos. Então você usa ele muito mais para fazer um enxerto ósseo, por exemplo. Tá bem? Com isso a gente separa, primeira coisa, essas características do PRP. Perfeito. Qual que é a diferença do PRP para o PRF? Tem uma diferença muito grande entre os dois e é agora que a gente vai falar sobre isso. Primeira coisa que diferencia
é que no PRF, deixa eu pegar minha canetinha aqui, no PRF, eu não uso absolutamente nenhum agente anticoagulante. Zero agente anticoagulante. A gente vai usar essencialmente um vacutainer vazio. Esse vacutainer vazio, ele vai permitir com que aconteça o processo de coagulação natural, regular. Então, você coleta, você centrifuga, o material continua lá sendo catalisado, sendo processado, enquanto o processo de coagulação acontece. Isso faz com que o tempo de trabalho do PRF seja infinitamente menor do que o PRP. Por quê? Porque se a cascata de coagulação começa a partir do momento que a plaqueta sai do endotélio vascular, ou seja, quando ela caiu no vacutainer que está vazio, esse daqui é de tampinha branca, ele cai no vacutainer que está vazio, começa já a cascata de coagulação. Essa cascata demora aí seus 5, 10, 15, 20 minutos de acordo com a temperatura ambiente, né? Depende do ambiente que você está, ele pode estar mais ou menos, acelerar mais ou menos esse processo. Mas muito bem, você coloca isso dentro daquele frasco, do vacutainer, você centrifuga. Na hora de aplicar, você tem que fazer uma centrifugação relativamente rápida. Na hora de aplicar, a sua aplicação também tem que ser rápida. A gente consegue controlar o tempo de aplicação usando temperatura. Você pode coletar o material, você pode coletar o sangue usando um dispositivo que abaixa a temperatura do sangue. Você consegue armazenar esse material depois de centrifugado também em componentes que tenham gelo, que tenham um resfriamento intencional. Você aumenta aí talvez de 30 minutos, você vai para 40 minutos de trabalho eventualmente. Mas, essencialmente, o tempo de trabalho ele é limitado. Mas ele tem uma grande vantagem, que ele, justamente por não utilizar nenhum aditivo, ele mantém a integridade das plaquetas de uma forma muito melhor do que no PRP. Por que isso? Porque quando a gente usa, sobretudo, deixa eu sublinhar aqui, quando sobretudo a gente usa o EDTA, que é um dos agentes anticoagulantes, o EDTA ele é um detergente. Quem faz endodontia, faz canal, né, tratamento de canal, sabe que o EDTA ele funciona como um detergente. Ele é usado para limpeza do canal. Você faz a instrumentação do canal, usa o EDTA para coletar aquele cálcio que foi solto, que está largado lá, e ajuda na limpeza do canal. Então ele funciona como se fosse um detergente, ele é um agente de limpeza. Esse mesmo agente causa a quebra das plaquetas. Daí o que acaba acontecendo com os fatores de crescimento que estavam guardadinhos dentro da plaqueta, ele vai para o soro. Então, a grande diferença é justamente isso. No PRP, nós temos menos plaquetas do que no PRF. Nós temos fatores de crescimento na presença do soro do PRP, enquanto nós temos menos fatores de crescimento no sobrenadante do PRF. E isso faz uma diferença muito grande na hora da prática clínica. Para entender isso, eu vou fazer um desenho, vou fazer um esqueminha aqui para ficar mais fácil. Vamos imaginar o seguinte, eu acabei de colocar, vou fazer um gráfico primeiro aqui para vocês entenderem. Vamos colocar aqui fatores de crescimento e aqui eu tenho tempo. Vou colocar o tempo em dias, 1 dia, 2 dias, 3, 4 e por aí vai. Quando a gente usa o PRP, então eu vou fazer uma legenda aqui, ó, o vermelhinho é o PRP, o PRP. A gente tem um tempo de trabalho muito grande, mas a gente lisa as plaquetas muito mais. Mesmo quando nós ativamos para que aconteça a cascata de coagulação, forma-se uma rede de fibrina relativamente frágil. Em resumo, quando eu coloco o PRP dentro do tecido, estou falando dentro da harmonização por enquanto, quando eu coloco o PRP dentro do tecido, eu tenho um boom de fatores de crescimento nos primeiros dias, no primeiro dia essencialmente. E aquilo lá vai caindo, e vai embora. Depois de uma semana já não tem mais fator de crescimento estimulando o tecido. Até aí não tem problema, porque agregado plaquetário serve para catalisar processos fisiológicos. Né? Então ele, tendo um boom inicial, beleza, ele já vai catalisar o processo fisiológico para reparação do tecido ou para regeneração do tecido. Perfeito. Quando eu estou lidando com PRF, então vamos lá, o azulzinho, PRF. Pelo fato de eu não lisar as plaquetas, pelo fato de eu permitir a formação da rede de fibrina de uma forma natural, essa rede de fibrina, ela forma como se fosse uma proteção da plaqueta. A plaqueta ela fica abrigada numa rede de fibrina e ela consegue ser protegida
enquanto a rede de fibrina existir naquela região. Então, quando a gente coloca no tecido, quando nós agregamos no tecido, enquanto aquela rede de fibrina não é degradada, a plaqueta está íntegra. Então, o que acaba acontecendo é que, num primeiro momento, eu tenho menos fatores de crescimento no tecido. Mas esses fatores de crescimento, eles têm uma liberação lenta, ele vai sendo liberado com os dias e vai acabar lá com umas 2 semanas e meia, 3 semanas, uns 20 dias mais ou menos. Então, eu mantenho a aplicação mais constante de fatores de crescimento naquele tecido. Ele tem um efeito mais longo. Imagina que uma dá um efeito agudo, intencional, uma bomba de estímulo no primeiro momento, e o outro faz um estímulo mais contínuo. Aí depende do que você quer. Faz mais sentido dentro da harmonização e dentro da regeneração óssea nós utilizarmos hoje muito mais o PRF, que é o plasma, a fibrina rica em plaqueta. Lembra que a gente não está falando mais do plasma, a fibrina rica em plaqueta, porque a fibrina demora para degradar e ela vai degradando devagarzinho também as plaquetas, e à medida que isso vai entrando no tecido, vai sendo liberado no tecido, vai fazendo o estímulo necessário. O PRP, o plasma rico em plaquetas, ele libera tudo de uma vez só. Quando ele libera tudo de uma vez só, tem um estímulo gigante nos primeiros 2, 3 dias. Depois aquilo some praticamente. Então, é uma diferença grande. Eu vou fazer uma regeneração óssea. Eu quero que tenha uma neoformação lá durante um período longo. Então, eu vou usar o PRF, que ele faz mais sentido. Eu quero fazer um estímulo, por exemplo, um paciente que teve sofreu um ferimento, um paciente queimado, que eu vou usar uma membrana de PRF. Eu vou acomodar a membrana de PRF, eu quero que aquela membrana vai degradando aos pouquinhos e liberando aos pouquinhos os fatores de crescimento para trazer as células. Por isso que o PRF ele é mais utilizado hoje em dia, ele tem mais benefícios do que o PRP. Mas claro, pensa, o PRP você tem horas e horas de trabalho. PRF você tem minutos de trabalho. Se você trabalha sozinho, se você não tem condição de ter alguém coletando e processando o sangue enquanto você está fazendo alguma outra coisa no paciente, faz sentido você fazer o PRP no consultório. Se faça o PRP, você tem tempo de trabalho, você consegue entregar aquele estímulo necessário. Se você já tem uma equipe, manda bala no PRF. Você consegue usar material de uma forma mais otimizada de acordo com o dia a dia. Os dois vão ter benefícios no uso, tanto na regeneração como na parte de harmonização facial. Mas não quer dizer que um é melhor do que o outro, os dois vão estimular. A diferença está nesse gráfico que vocês estão vendo. O estímulo, ele pode ser um estímulo, entre aspas, crônico, ou ele pode ser um estímulo agudo. Eu espero que tenha ficado claro para vocês essa diferença, entenderam? Espero que você tenha entendido essa questão de o PRP é mais antigo. Isso não deve ser colocado em questão, porque os dois têm o seu mérito, os dois funcionam muito bem. Vou fazer alguns convites para você. Primeiro que você pode seguir a gente em várias redes sociais, é só @instituto_velasco. A gente está em 3 redes sociais, então YouTube, Instagram e TikTok. Não tem dancinha no final do TikTok, isso é importante que seja avisado. Se vocês quiserem participar, receber informações das novas aulas, dos novos artigos que a gente libera periodicamente, inclusive dos artigos que nós estamos liberando nessa aula, você pode acessar primeiro o nosso Telegram, t.me/Instituto Velasco Hoff, e você entra lá e participa do nosso grupo. Lá você recebe todas as notificações e os artigos que nós publicamos no blog. E, além disso, a gente tem também uma plataforma gratuita, agora com foco só em harmonização facial, que chama play.institutovelasco.com.br, exclusivamente para profissionais da área de saúde. Você pode se inscrever. Todas as nossas aulas estão organizadas com as referências bibliográficas, com artigos para que você possa baixar e você possa estudar mais a fundo os assuntos que a gente traz por aqui. Agradeço a atenção de vocês e encontro vocês numa próxima.